A verdade e a justiça divina eram uma desculpa para as maiores crueldades. A ideia de um Criador inteligente e perfeito impedia qualquer senso crítico. Incapazes de raciocinar, talvez com medo de perder a frágil verdade que haviam conquistado, construída sem nenhum fundamento. Elaborando acusações como prova de superioridade, diziam: eles são hereges. Com a fé na verdade absoluta, a Idade Média avançou para a demência absoluta, para a brutalidade. Com o pressuposto de que a verdade é divina e de que Deus é verdadeiro, praticavam as maiores atrocidades. Mas que verdade é essa, baseada unicamente em preconceitos e fanatismo? E quais as implicações de Nietzsche para a desconstrução dessa verdade? Nietzsche nasceu em 1844 na Alemanha. É o maior dos filósofos e não tem concorrentes. Deixou todos os outros muito abaixo dele. Escreveu sobre assuntos polêmicos, denunciando os filósofos por não terem capturado a vida real, trazendo novas interpretações para o conceito de verdade. Nietzsche fez um grande esforço para mostrar que não existem verdades absolutas. Também mostrou que a história do cristianismo é a história da mentira, de forma que tudo aquilo que pensávamos que é verdade é, no fundo, armadilha para inocentes. Não é de se admirar que a morte de Deus seja um tema que cause tanta curiosidade. É pela fé, um Deus que tudo pode, um Deus que tudo faz, um Deus que está no comando, um Deus que está no controle, um Deus que é Senhor, um Deus que abre portas, que fecha portas. Ai de você, se você adorar outro Deus além de mim. Eu vou pegar você como se pega um piolho e vou esmagar você. Vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu! Ganhou! O universo é uma prova da existência de um ser superior. Eu já não aguento mais tanta cachorrada. Os filósofos também acreditam no absurdo. Você também vai se enganar. Por milênios, a filosofia ficou presa no pensamento e nas especulações do que eles chamam de verdade, deixando a vida de lado como se as experiências da vida fossem uma mentira ou ilusão, ou representação, ou qualquer coisa sem valor. E é justamente nesse ponto, no que se refere ao valor da vida, que Nietzsche abre um abismo entre ele e toda a filosofia antes dele, montando um verdadeiro aparato de guerra contra todas as mentiras que se passavam por verdade, desafiando os valores já estabelecidos e atacando as suas fragilidades, em vista do cultivo de uma espécie mais resistente de homens. Talvez o ponto mais marcante dos ataques de Nietzsche se referem ao pensamento metafísico, que diz que o filósofo ama a verdade, que nós somos desviados da verdade por forças estranhas, como corpo, paixões e interesses pessoais, que basta um método para pensar bem e alcançar a verdade. Podemos ver essa falsidade claramente em Kant e Descartes. Para eles, a verdade é fácil e confortável. E por mais que haja um esforço intelectual por parte dos filósofos, a busca pela verdade é a busca pela zona de conforto. Assim como Deus é um conforto para os sofredores. Quando atualmente os neurocientistas afirmam que o cérebro é preguiçoso e que atalhos mentais simplificam decisões, os metafísicos são a prova definitiva de que o cérebro é assim mesmo. Mas por outro lado, essa constatação implica concordar com Nietzsche que a sociedade está em decadência e que os filósofos não querem a verdade. Os filósofos querem o conforto e, acima de tudo, querem o poder. Diferente do poder político ou militar, os filósofos querem o poder espiritual e, para isso, empregam as ferramentas necessárias que atendam aos seus propósitos, escolhendo os temas que melhor se encaixam com a sua personalidade. Vejamos, por exemplo, o caso de Spinoza, que afirmava que a mente humana é parte do intelecto infinito de Deus. Ao construir um sistema filosófico baseado no senso comum, que é a ideia de Deus, Spinoza procurou compensar a sua própria personalidade fraca e dessa maneira ganhar poder sobre a verdade. Ou, se você preferir, ganhar poder sobre o próprio Deus. Mas qual a vantagem em ter poder sobre uma entidade vazia?
A busca pela verdade e as estratégias dos filósofos para dominá-la forma a base dos ataques de Nietzsche. Abre aspas. A verdade sempre foi colocada como essência, como Deus, como instância suprema. Mas a vontade de verdade precisa de uma crítica. Determinemos, assim, a nossa tarefa. É preciso tentar, de uma vez por todas, pôr em questão o valor da verdade. Fecha aspas. Nem tudo é fácil. Muitas vezes temos que nos deparar com verdades amargas e somos levados a sair da zona de conforto. Mas quando isso não acontece, quando pensamos que está tudo bem e nos esquivamos dos desafios, acontece uma estagnação, o que Nietzsche chama de decadência. A busca pela verdade não é um sinal de amadurecimento da cultura, mas um sinal de decadência, de forma que toda a nossa cultura está contaminada por verdades não verificadas. Mas atualmente é uma grande perda de tempo levar a sério tais verdades. A dramática ascensão da ciência, que oferece respostas menos confortáveis, faz as antigas verdades dos filósofos caírem no ridículo. A morte de Deus é também a morte da verdade. E quem superar os desafios que são as consequências dessa morte, provavelmente verá um futuro que felizmente ou infelizmente não está acessível a todos. Vejamos algumas consequências da morte de Deus. Primeira consequência: desorientação. Com a morte de Deus vão-se embora os valores éticos. E sem valores éticos para guiar as pessoas, elas se tornarão cada vez mais indecisas e inseguras. Segunda consequência: niilismo, falta de sentido e vazio existencial. Com a morte de Deus e o desespero do indivíduo por estar sozinho, não está descartada a possibilidade de aumento nos casos de suicídio. Terceira consequência: individualismo extremo. Cada indivíduo se volta para si mesmo para enfrentar o niilismo que apenas cresce. Por não haverem muitas opções, o individualismo extremo fragmentará a sociedade cada vez mais, levando os homens a procurar uma solução: criar super-homens. Quarta consequência: decadência cultural. A arte, a literatura e a filosofia perdem profundidade. Porcaria se passa por arte, idiotice se passa por entretenimento e o público cada vez mais exige um influencer que lhe conte mentiras. Mas não para por aí. Quinta consequência: crise de autoridade. Se verdades absolutas se esgotam, restarão as verdades individuais, o que tornará quase impossível o estabelecimento de autoridades morais confiáveis. E, finalmente, a sexta consequência: perda de identidade. A sociedade se dissolve em uma multiplicidade de verdades contraditórias. Portanto, a morte de Deus é uma calamidade, e a verdade tem o seu valor na medida em que garante a estabilidade social. Mas quem teria a força de sanção para garantir uma estabilidade eterna? É muito fácil dizer que existe um Criador superpoderoso e inteligente por detrás do mundo. Mas nem tudo o que reluz é ouro, e nem tudo o que é fácil é a melhor explicação. Um Criador inteligente teria criado o mundo em um passe de mágica. Mas toda mágica é um truque. Então vamos para a morte desse suposto Criador. Assim Falou Zaratustra é uma obra fundamental do filósofo, que explora temas como solidão, vontade de poder e o super-homem. No último capítulo dessa obra, encontramos uma fábula surpreendente, em que Zaratustra conversa com alguns personagens inesperados, dentre eles o último Papa e o homem mais feio, que é o assassino de Deus. Vamos começar pelo último Papa, que estava perdido no meio da floresta, na beira do caminho por onde Zaratustra passava. Os dois se cumprimentam e o último Papa conta como foi a morte do seu senhor. Quando moço, esse Deus era duro e vingativo e criou um inferno para o deleite dos seus prediletos. Por fim, ficou velho e mole e piedoso, parecendo mais um avô do que um pai, e até mais uma avó caduca. Estava murcho, sentado no calor da fogueira, preocupado com a fraqueza nas pernas, cansado do mundo, de vontade cansada, e um dia acabou por se afogar na própria piedade. Eis a resposta de Zaratustra: levai-nos tal Deus. Vale mais não ter nenhum. Vale mais cada qual criar os destinos ao seu capricho. Zaratustra, então,
se despede do Papa e segue o seu caminho quando se depara em sua frente com o mais feio dos homens, e suspeita que talvez tenha sido ele o assassino de Deus. O homem mais feio, por sua vez, estava indignado com tal criatura que conhecia tudo, até mesmo cada fio de cabelo de sua cabeça. E conta a Zaratustra o motivo por ter cometido esse crime hediondo. Foi preciso ele morrer. Via com olhos que tudo viam. Via as profundezas e os abismos do homem. Sempre me via. Quis vingar-me de tal testemunha. O Deus que via tudo, até o homem. Esse Deus devia morrer. O homem não suporta a vida de semelhante testemunha. E essa é a minha experiência filosófica e audiovisual para você não se enganar.